Amigo Pet. Olha, no último dia 6 de julho foi celebrado aí o Dia Mundial de Combate às Zoonoses. A data tem o intuito de conscientizar sobre as doenças transmitidas de animais para humanos ou vice-versa, além de reforçar a importância do controle dessas doenças que podem causar sérios problemas de saúde pública. Então, aqui no estado, a Secretaria de Proteção Animal, ela atua para combater essas infecções. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Sérgio Pereira, ele que é médico veterinário da CEPA. Oi, Sérgio, bom dia. Sérgio, bom dia. Daniela, bom dia, Tom. Seja bem-vindo, hein? Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. É muito importante esse momento pra gente falar de um assunto tão importante que é o controle das zoonoses. Quais são as doenças mais comuns, hein, que a gente acaba pegando dos bichinhos ou os bichinhos passando pra gente? Bem, então, aqui no estado do Ceará existem algumas zoonoses que, de certa forma, têm uma alta prevalência. E sobre as zoonoses, a gente precisa entender que são doenças que podem ser transmitidas tanto dos animais para o homem como dos homens para os animais. E aí, das que mais têm uma alta prevalência se destacam a leishmaniose, doença de Chagas, leptospirose e até algumas que podem acontecer a partir da picada de alguns mosquitos, que é que a gente destaca como as arboviroses, né? Em relação aos nossos bichos domésticos, né? Quando a gente tem gatinho, cachorro em casa, sim. quais são os maiores riscos? Olha, o maior risco é quando a gente acaba negligenciando o cuidado com o animal, certo? Então é importante que a gente mantenha todo um protocolo vacinal completo. E aí o risco ele se entende quando a gente esquece de levar o animal pro veterinário, esquece de realizar exames periódicos, de manter as vacinas sempre em dias, né? Com relação às aves, há muita gente que está preocupada com o número de pombos na cidade de Fortaleza. Sim. Há bairros aqui que realmente o número é absurdo. E então o pombo transmite doença. Como é que se faz para controlar essa situação, hein? Bem, então, a gente precisa lembrar que não é todo pombo, obviamente, que transmite uma doença. Necessariamente o animal precisa estar adoecido. E para a gente ter um controle maior disso, é preciso mapear quais são as áreas que elas mais podem ter uma prevalência. E para a gente conseguir mapear isso, a gente precisa, obviamente, da ajuda da população para conseguir identificar as áreas que podem existir uma prevalência, que podem existir um risco, e assim conseguir determinar e sinalizar para as autoridades de saúde. Então, o maior cuidado, ele sempre vai se basear na prevenção. Então, conhecendo a área que pode ter um risco maior e depois sinalizar para proteção, para algo assim do tipo, a gente consegue mapear e depois elaborar uma ação para que a gente consiga ter um controle maior daquela região específica. Quando há uma superpopulação, o bairro atingido pode entrar em contato com vocês? É assim que é feito? É para mapear, é? Isso. Obviamente a gente precisa identificar quais são os agravos, quais são os riscos, e assim a gente passa a elaborar um projeto, passa a elaborar uma ação para a gente conseguir intervir naquela situação. É importante o Tom ter falado sobre os pombos, porque muita gente acaba maltratando os pombos, né? É verdade. Eles são animais que sentem fome também. Sim, e eles com comem certeza. pedras muitas vezes, porque eles não têm o que comer. Sim. E o que eu acho muito curioso, eu até queria saber o que você pensa a respeito disso, Sérgio, porque quando a gente vê na Europa as pessoas vendendo milho para você dar para os pombos e fazer as fotos com os pombos, Sim. qual é a diferença de um pombo da Europa para o nosso pombo daqui? Porque o daqui ele é visto, muita gente fala que é um rato de asa, muita gente fala que é um bicho que passa doença, como você frisou agora, ele passa doença como qualquer outro animal que esteja doente. Exato, exatamente. Mas o que me deixa muito preocupada é a forma como as pessoas tratam os pombos de uma forma muito cruel, matando realmente os pombos. Bem, falar sobre essas aves é algo realmente importante e bem curioso, porque são animais que eles vieram da Europa. Então, há muito tempo atrás, eles foram trazidos para o nosso território. E depois que eles passaram a cair no desuso, naquela altura eles serviam como animais de correio, como a gente bastante vende. Que é um Isso, pombo é correio, verdade. né? Isso. E aí o que acontece é que depois que eles caíram no desuso, eles acabaram tendo uma grande manifestação, uma grande replicação, reprodução aqui por todo o nosso território. Como qualquer animal. É Sim, incrível. se você deixa um gato também Exatamente. sem estar castrado, você abandona por Aham. irresponsabilidade É verdade. nossa. Sim. Então,
a gente precisa considerar que realmente a culpa não é do animal, mas a culpa a gente pode tentar enxergar que foi há muito tempo atrás na história, quando não se houve um controle mais adequado. E levando em consideração o contraste que existe do pombo que a gente vê aqui, os pombos que existem na Europa, por exemplo, bem, obviamente, a diferença da questão das doenças que podem ser transmitidas. A manifestação de doenças lá é diferente da que acontece aqui. Mas a gente precisa levar em consideração também que lá muitas coisas acontecem e os animais eles não podem transmitir, eles não têm uma capacidade porque não existe uma doença específica lá que se manifesta, mas aqui pode ser um pouco diferente. E aí a diferença que a gente precisa perceber obviamente, que os animais lá, muitas vezes, eles não manifestam uma grande preocupação, mas aqui já passam a manifestar. E a gente também precisa considerar que muitas vezes a população tem essa ideia de que é um animal doente, que é um animal sujo, mas porque falta o conhecimento, falta a divulgação de informações. Então, a gente, como profissional da saúde, precisa se prestar e se colocar nesse papel de orientar, de informar, que são animais como qualquer outro, que são animais que infelizmente caíram para uma superpopulação e que não são todos eles que são capazes de transmitir doenças. Interessante essa sua colocação, viu? Muito interessante, porque eu fiz uma matéria para o Nordeste Rural na época, porque você tocou num assunto interessante, a Daniela também, sobre pombo-correio, não é? Pombo-correio, existia realmente pombo-correio. Eu fiquei impressionado, porque nós pegamos aqui, tinha um criador de pombo-correio, até com a marcazinha que eles colocam ali na perna do pombo, e nós saímos aqui de avião, levamos esses pombos lá para Morada Nova, foi Limoeiro do Norte, eu não recordo bem. Lá ele abre as gaiolazinhas todinhas, os pombos saem voando e nós acompanhamos de avião e eles vêm para o mesmo local de onde saíram. É a coisa mais impressionante que eu já vi. Em bloco, eles sabem o caminho todinho. Você pode, tanto assim que eles saem sem saber de onde estão saindo, fechados. Eles saem, não é? E isso com pombo. E hoje em dia, realmente, como a Daniela falou, em vários locais, reclamações de uma superpopulação de pombos que pode trazer doença. E aí vem os maus tratos. Pessoa que joga pedra nos pombos. Gente que mata de propósito. Com certeza. Né? É uma coisa impressionante, a gente, percebe bastante, né? Dentro da secretaria, fora da secretaria, a gente percebe bastante o chamado das pessoas para atenção para aqueles animais. Mas é importante que seja sinalizado. Porque sinalizando a gente consegue mapear, como anteriormente eu disse. Como é que as pessoas podem perceber que o animal está doente, por exemplo? No modo geral, a gente precisa observar bem o animal. Então, um animal que apresente lesões na pele, apresente a perca das penas, animais que certamente a gente consiga identificar que são mais magros, são animais que certa vez eles podem estar adoecidos. Isso vale para a perda das penas nos pássaros e para o pelo dos gatos, né, dos também, cachorros, animais que estão em situação de rua. Agora, Sérgio, uma coisa interessante que você falou é a doença do homem para o animal. Eu estou fazendo há muito tempo lá em casa e estou muito satisfeito, néctar para beija-flor, para cibite, esses bichinhos aí. A turma diz, mas isso pode levar a diabetes para os animais. Mas eu estou fazendo na medida certa, eu acompanhei tudo, tá entendendo? Sim. E também tem o contrário, diz, não, mas esses animais podem trazer doença. Como é que a gente sabe o que pode fazer mal ao animal ou não, ou a recíproca? Bem, precisa-se obviamente levar em consideração as questões em que a gente precisa dividir o que deve ser único para um animal e o que deve ser único para um humano, certo? Então, como identificar se a gente pode fazer mal, obviamente, para um animal, as nossas ações? Primeiro é sempre consultando um profissional. É elegível que seja um profissional veterinário. Então, em questão de cuidados, por exemplo, percebo na minha vivência de rotina clínica que muitos tutores têm uma dificuldade de entender o que pode e o que não pode ser feito para um pet, por exemplo. Então, é importante que, obviamente, tenha-se um contato com o profissional veterinário para conseguir identificar isso. Mas existem outras questões, por exemplo, dos animais que vivem mais em centros urbanos, que o acesso à informação é um pouquinho mais complicado. Por exemplo, eu digo isso em relação aos suínos ou saguis. Isso. A gente consegue, infelizmente, transmitir uma doença que frequentemente acontece nesses animais, que são, por exemplo, doenças virais. Então, é importante que a população tenha o conhecimento também daquilo que não se pode fazer. Se pode, exatamente. Essa doença que eu falei, por exemplo, a herpes vírus, ela pode ser transmitida para esses animais. E o que as pessoas não sabem é que quando se compartilha alimentos, por exemplo, em praças, talvez até mesmo em campos, ou algo Porque do eles tipo, pedem, né?
Exato. É e aí muito muitas fofo. vezes a gente pode acabar transmitindo, mas não tem noção. É, A tem gente que ter tá fazendo cuidado. algo de bom coração, que é dando uma comida para o animal, mas não sabe que pode se acabar transmitindo o vírus. É verdade. E aí um animal que contrai o vírus e depois passa para outros, acaba se disseminando de uma forma bem rápida. É verdade. Pois é. Então, o nosso tempo, infelizmente, estourou, mas a pergunta não dá para entender, Aline. Fezes de pombo passa doença para seres humanos? Bem, como eu disse para vocês, de fato pode realmente transmitir uma doença, certo? Frequentemente acontece a disseminação de bactérias, mas obviamente aquele animal precisa estar adoecido. Nem todo animal tem essa capacidade de transmitir uma doença, mas de toda forma, faço o convite a toda a população que quando perceber um animal que possa realmente estar adoecido, um animal que possa estar comprometendo talvez a saúde ambiental ou até mesmo a saúde humana, é preciso sinalizar para as autoridades de saúde, para que então a gente consiga visualizar aquele território e elaborar um protocolo de intervenção. E que a gente pare de ter tantos casos de animais sendo mortos de forma tão cruel, com certeza. né? A gente precisa levar em consideração que são seres que não têm a mesma capacidade de raciocínio, a mesma capacidade de inteligência como a nossa. Verdade. E que não fazem mal a ninguém. Com Estão certeza. só tentando sobreviver. Com certeza. Olha, muito obrigada, hein, Sérgio? Imagina. Sérgio Valeu, Pereira, Sérgio. médico veterinário. Agradeço a Um vocês. abraço e bom dia, hein? Obrigada. Obrigado. Intervalo, 8h46. Voltamos já.